Nesse vídeo, eu quero te mostrar como uma pessoa que conquistou tudo, simplesmente largou tudo de lado, perdeu o propósito da própria vida, entrou em uma depressão profunda e não está conseguindo voltar, não está conseguindo reaprumar a própria vida. Eu estou falando de Marcus Persson, o criador do jogo Minecraft, um dos jogos mais aclamado de todos os tempos. Marcus criou o game e lá pelos seus 32 anos, quando o jogo já era um sucesso, ele descobriu que a vida não iria ser só criar games. Ele descobriu que a vida ia ter que ser muito mais. Ele começou a ser exigido em reuniões, em negociações e percebeu que todo o brilho, tudo aquilo que ele considerava como o seu sonho, o seu propósito, havia sumido. Ele então vendeu a sua parte do game Minecraft, da produtora do game, para a Microsoft, embolsando 2,5 bilhões de dólares. Para qualquer um, poderia dizer assim que Marcos vendeu a parte dele e viveu o resto da vida tranquilo, aposentado precocemente, aproveitando a vida, fazendo viagens, aproveitando a família, mas não foi isso que aconteceu com ele. Em 2009, ele construiu sozinho o jogo Minecraft. Era um jogo simples, de mundo aberto, onde você poderia deixar a sua imaginação falar mais alto, fazer tudo que te desse na telha. O jogo explodiu a nível global. O game estava literalmente imprimindo dinheiro. Somente em 2014, o game chegou a vender mais de 15.000 cópias por dia. É muita coisa. O estúdio indie tinha acabado de atingir 40 funcionários. Porém, tudo isso trouxe uma pressão que Marcos não queria. O lado empresarial simplesmente acabou com ele. Ele nunca quis ser um empresário. Ele queria ser um programador, um criador de jogos, usar a própria imaginação para fazer a alegria de outras pessoas. Porém, ter que lidar com RH, com reuniões, ter que lidar com processos, não estava dando para ele. Ele queria criar jogos, não construir um império. A partir daí, a diversão se foi, a paixão morreu. Então, ele tomou uma decisão. Em 2014, ele tweetou, meio brincando, meio falando sério, perguntando quem queria comprar a parte dele. Foi então que a Microsoft entrou em contato e as negociações foram rápidas, terminando com a Microsoft adquirindo a parte de Marcus na Mojang, a produtora do game, por cerca de 2,5 bilhões de dólares. Marcos saiu pessoalmente com 1,6 bilhões de dólares, com todos os impostos pagos. De uma hora para outra, Marcos ficou bilionário. Ele superou Beyoncé e Jay-Z na compra de uma mansão de 70 milhões de dólares em Beverly Hills. A casa tinha sala de doce, plataformas giratórias para carros, uma das melhores vistas para Los Angeles. Foi a compra mais cara de uma mansão em Los Angeles na época. Só que a partir daí, Marcos começou a se perder. Seu propósito morreu, que era criar jogos, que era fazer os outros se divertirem, acabou. Sua comunidade o abandonou. Gamers, desenvolvedores, ninguém mais estava interessado em um rico ocioso. Sua luta por criar jogos diferentes, jogos democráticos, também esfriou. A riqueza deu para ele todos os luxos, porém tirou a missão. A missão da vida de Marcos era fazer os outros felizes. Através de um jogo criativo, um jogo que, quando ele vendeu para a Microsoft,
Ele poderia ter continuado como um desenvolvedor, porém, ele não queria mais aquilo. Porém, a sua missão acabou, o propósito foi embora. Por isso que eu sempre digo aqui para vocês, e esse vídeo, ele é mais um exemplo de tudo isso, e é por isso que eu estou trazendo aqui para você. Propósito, ele precisa ser levado muito a sério. Aí, mas William, e o que eu faço então quando eu atingir o meu propósito? Eu vou ter o mesmo destino do Marcos? Eu vou acabar do mesmo jeito que ele? Não. Quando você atinge um propósito, você já tem outro propósito em mente. Você precisa estar sempre remodelando, precisa sempre estar se reinventando a sua paixão para nunca perder o brilho, para nunca perder o real propósito da vida e a sua missão de fazer o bem aos outros. Porque a nossa maior missão aqui é não só ser feliz, mas também deixar um legado para as próximas gerações que virão. Sim, esteja seu nome lembrado pelas próximas gerações que virão. O dinheiro de Marcos não resolveu seus verdadeiros problemas. Após a venda do Minecraft, ele começou a postar tweets confusos e solitários, como este tweet que está na tela aqui agora, curtindo a vida em Ibiza, com gente famosa, luxo, porém nunca me senti tão sozinho. E outro como o problema de conquistar tudo é que você perde o sentido de continuar tentando. E todo esse isolamento, toda essa falta de propósito, simplesmente acabou com ele. E o Marcos tentou novos caminhos, tentou abrir novas startups, tentou dar festas luxuosas em Los Angeles, porém nada conseguiu reacender o fogo que o Minecraft tinha apagado com a venda para a Microsoft. A magia de Marcos tinha acabado. Então, esse vídeo, toda essa história, mostra como o dinheiro pode sim resolver muito dos nossos problemas. Porém, com falta de propósito, falta de foco, ele também pode acabar com a nossa vida. Marcos Persson não precisava de mais iates, nem de mais mansões. Ele precisava de propósito. Ele precisava de desafios. Ele precisava de algo que valesse realmente a luta. Marcos criou um dos universos mais criativos da história dos videogames. Mas quando vendeu tudo, não prestou atenção e não percebeu que perdeu tudo aquilo que mais valia para ele. Se você está correndo atrás do dinheiro e se você tem o dinheiro como um fim, apenas lembre-se, o verdadeiro jogo não é o dinheiro. O verdadeiro jogo é a missão que você tem para cumprir. Muitas vezes acreditamos que o verdadeiro foco, que o verdadeiro sentimento de felicidade está no fim do caminho, está em finalmente chegar lá. Mas não. O verdadeiro sentido de tudo, o verdadeiro sentimento de felicidade está no caminho, está na escalada, na subida. Portanto, aproveite cada momento da sua vida. Renove sua missão a cada ano que passa. Renove sua missão a cada meta batida. Quando você alcançar qualquer objetivo, e não termine com Marcos, perdendo totalmente seu propósito de vida, seu sentido de ver as coisas acontecerem. Se você gostou desse vídeo, se você acredita que o propósito é o bem mais precioso que temos na vida, deixe seu like aqui embaixo, comente a palavra Minecraft e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!